Rapaziada, vou compartilhar com vocês nesse vídeo, cara, uma polêmica que tá rolando no Twitter, já em relação ao jogo de domingo, né, contra o Santos, jogo que vai acontecer às 4 horas da tarde, jogo esse extremamente importante, tanto pro Vasco quanto pro Santos, né, o Santos que ainda está na zona de rebaixamento, e eles querem sair dessa zona que a gente conseguiu sair na última rodada, e o Vasco quer se afastar ainda mais, né, mas eu vou compartilhar com vocês, cara, a polêmica em relação aos ingressos, cara. Vem acontecendo uma coisa muito estranha, que eu não tenho definição, eu não tenho a resposta exata, mas a gente tem algumas teorias. Tranquilo? Vamos lá, rapaziada, do começo. Vamos lembrar aqui, a capacidade da Vila Belmiro hoje é de 16 mil torcedores. Cara, eu jurava que a Vila Belmiro tinha uma capacidade maior, era parecido com São Januário, 22 mil, 23 mil, mas não. Vila Belmiro tem a capacidade somente de 16 mil pessoas. Para esse jogo de domingo, o Santos liberou somente 11 mil ingressos. Ou seja, 5 mil ingressos a menos do que a capacidade total do estádio. Por que eu acho que o Santos está fazendo isso, cara? O Santos sabe que o time está numa situação muito complicada, que o torcedor do Santos está num momento de estresse no pico, né? Torcedor esse do Santos que já arrumou alguns problemas ali na Vila Belmiro. Em um determinado jogo eles tacaram bomba ali no gramado e tal. Foi aí que veio a punição do Santos, né? Onde, se eu não me engano, o STJD deu 1 mês de punição para o torcedor do Santos, ou seja, o torcedor do Santos não poderia comparecer durante 1 mês na Vila Belmiro, coisa bem parecida que aconteceu com o Vasco, né? O Vasco também foi punido pelo STJD, só que o Vasco foi além. A Justiça Comum bloqueou São Januário, ou seja, a gente ficou mais de 1 mês sem jogar no nosso estádio. Tranquilo? Então talvez por causa disso o Santos tenha liberado somente 11 mil ingressos de capacidade. Para a torcida vascaína, a polícia liberou somente 500 ingressos, no caso para o torcedor visitante. Isso é preocupante, porque se eu não me engano, por lei, o torcedor visitante ele tem direito a 10% da capacidade total liberada pelo time. Ou seja, se o Santos liberou 11 mil ingressos, 1.100 ingressos deveriam ser repassados para o torcedor vascaíno. Mas não, a polícia, não foi o Santos, vetou ali mais da metade, né, vamos dizer assim, e liberou somente 500 ingressos para o torcedor vascaíno. Só que agora entra a polêmica, né? Agora vai entrar a polêmica. Tem um perfil no Twitter chamado Mateponte5, que é um cara que ele comprou a passagem para ir para Santos, né, assistir a esse jogo, acompanhar o Vasco, ele que é vascaíno, só que no momento que liberou a venda de ingressos, já estava esgotado. E ele estranhou, inclusive está na tela aí para vocês, e ele estranhou. Então ele entrou em contato com a Futebol Card, que é a distribuidora dos ingressos, né? É a plataforma que vende os ingressos para esse jogo de domingo. E eu vou ler aqui junto com vocês, deixa eu abrir aqui, vambora. E a resposta da Futebol Card foi o seguinte: verificamos que o Clube Vasco da Gama, através de contato direto com o Santos Futebol Clube, realizou o pedido de compra de toda a capacidade do setor visitante, deste modo não restando ingressos disponíveis no site para que possamos comercializar. Ou seja, o Vasco comprou toda a carga de 500 ingressos que foram disponíveis para o torcedor vascaíno. Aí agora entra a teoria. Por que será que o Vasco fez isso? A gente lembra que o Vasco não pode revender um ingresso. Ou seja, o Vasco comprou todos os ingressos, ele vai ter que repassar, ele vai ter que distribuir, sem venda. E a teoria que muita gente está levantando, o Vasco ainda não respondeu por que ele fez isso, é que o Vasco vai liberar todos esses ingressos somente para torcedores de torcida organizada. Por que eu acho que o Vasco faria isso? Agora é uma teoria minha e de muita gente na internet. A gente sabe que é um jogo de alto risco. A torcida organizada do Santos tem uma fama de ser muito agressiva. A gente vê isso pelos últimos acontecimentos, né? Então, o torcedor do Vasco também, de organizada, tem uma fama de ser agressiva. Ou seja, é um jogo que não é aquele jogo de clima família. É um jogo que vai pra lá somente quem tem muita disposição. É um jogo de quem tem muita coragem. E talvez esses torcedores de torcida organizada, eles tenham, vamos dizer assim, essa sede, essa gana. Então talvez o Vasco vai distribuir esses 500 ingressos somente para torcedores de torcida organizada. Porque eu não vejo o Vasco distribuindo esse ingresso para torcedor comum. Não tem como. É muito mais fácil disponibilizar para a torcida organizada. Chega no presidente da Força Jovem, da Ira Jovem, entrega a quantidade de ingressos, vocês vão pro jogo e acabou. Essa é uma teoria minha de muita gente na internet. O Vasco ainda não deu uma resposta concreta, mas eu acho que é muito possível. É muito possível. A torcida do Santos, cara, eu já conversei com muita gente que mora em São Paulo e fala, cara, a torcida do Santos realmente ela é muito agressiva. Inclusive, eu conversei com um amigo que ele falou, ele é paulista, ele falou o seguinte: cara, tu acha o quê? Que a Mancha é assim? Que a Independente do São Paulo é assim, chapa quente e tal? São também, sim, mas a do Santos é diferente. Então, rapaziada,
com tudo que vem acontecendo, a situação atual do Santos, a situação atual também do Vasco, que não estamos nas nuvens. Então esse jogo vai ser um jogo de extrema complexidade, vai ser um jogo tenso. Então os burburinhos para o jogo de domingo já começaram, referente aos ingressos, né? Então, rapaziada, a única coisa que eu desejo, cara, é paz. Paz. Vamos resolver dentro de campo. Vasco venceu, tamo feliz pra caramba. Vasco perdeu, vamos ficar tristes, mas no nosso, no individual, sem arrumar confusão, sem arrumar problema. Então, talvez a polícia tenha colocado somente esses 500 ingressos, sabendo dessa fama. Talvez das duas torcidas, né? Vamos dizer assim. Então, rapaziada, é isso que eu trago pra vocês. Polêmica, né, que tá rolando aí na internet da vida. Mas vamos continuar, que nós temos informações agora sobre o nosso Vasco interna. Porque as eleições estão chegando. As eleições para presidente do associativo vai acontecer lá em novembro. Já tá aqui do lado já, cara. E temos mais um candidato. Pedrinho é candidato a presidente do Vasco da Gama. Foi confirmado hoje. Ele conta com o apoio de diversos ídolos do clube, como Edmundo, Felipe, Luizinho e Mauricinho já declararam apoio. O ídolo do Vasco tem se encontrado com potenciais investidores para debater a reforma de São Januário. Inclusive, nessa foto que está aí para vocês, ele está com o Rafael Furlanetti, que é sócio da XP Investimentos. Essa candidatura foi vazada pelo Edmundo no seu Instagram. Então é algo que o torcedor já estava aguardando, né? Eu já estava aguardando. Por quê? Cara, o Pedrinho, ele tava mandando muito bem lá no Grupo Globo, cara. Pra mim, era o melhor comentarista. Independente do jogo, cara. Eu via que era o Pedrinho comentando e já ficava feliz. Pô, esse jogo vai ser maneiro, sabe? Porque é um cara que ele tem uma visão diferente de futebol. E eu via muitos torcedores de rivais também elogiando o Pedrinho. E do nada ele sai do Grupo Globo. Aí já bateu na minha cabeça, cara. A gente só não tinha confirmação. Pô, as eleições do Vasco estão chegando. Pedrinho, que já participou em outro momento de algumas chapas. A gente lembra da chapa amarela do Júlio Brandt, onde participava Júlio Brandt, Felipe e Pedrinho. Ou seja, ele já tem, vamos dizer assim, essa noção de como funciona a política do Vasco. Então agora ele está tentando de maneira solo, né? Ele está abrindo candidatura solo, com apoio de grandes ídolos. Então vamos ver o que vai acontecer, né? Ele que está tentando buscar ali, vamos dizer, possíveis investimentos para São Januário, talvez assim, aliciando o sócio votante, né? O sócio que vai votar vai olhar pro Pedrinho, pô, ele vai trazer investimento para São Januário e coisas do tipo. Sendo que talvez outros candidatos também, ou talvez não, com certeza, outros candidatos também vão abordar muito essa situação de São Januário, que o torcedor ele tem sede disso. O torcedor ele quer ver a reforma de São Januário. A gente lembra que já temos alguns candidatos, né? Além do Pedrinho, temos o Levenciano, temos o Edu Cassiano, o Euriquinho, o Júlio Brandt, o Leonardo Rodrigues, o Marcelo Borges e o Pedro Stronzenberg. Falei todos os nomes para vocês. Ou seja, a gente já tem um leque aí bem vasto de candidatos. Eu tenho certeza que esse número vai enxugar. Muitos candidatos vão se unir para criar uma chapa ainda mais forte, né? Isso é comum no Vasco. A gente lembra daquela vez em que o Júlio Brandt se juntou com o Campelo e no final das contas o Campelo deu um cambalacho ali que ele virou o presidente do Vasco, do associativo. Então, galera, esse período está chegando, muitos vascaínos gostam, muitos vascaínos odeiam, mas, cara, acima de tudo, eu só quero o bem do Vasco, somente o bem do Vasco. Então temos aí a confirmação, Pedrinho vai ser candidato à presidência do clube Vasco da Gama. Lembrando, do associativo, que hoje só tem 30% de posse do Vasco. Tranquilo, rapaziada? Então vamos lá, agora só pra gente não terminar sem falar do futebol, né? Ontem o Vasco TV divulgou os bastidores, né, da vitória do Vasco em cima do América Mineiro. E eu vou trazer pra vocês, cara, algo que me chamou muita atenção, que foi o Ramon Dias, né? Ali já no vestiário, os jogadores felizes, comemorando a vitória. Mas o Ramon Dias, ele não tava pra festa não, cara. E ele falou algo que eu achei muito interessante. Ele falou que o Vasco não tem que jogar dessa forma. Os caras comemorando a vitória, ele falou, o Vasco não pode jogar assim, cara. Assim não dá. E eu concordo com ele. Porque não vai ser todas as vezes, raramente acontece isso, do seu time jogar mal e vencer. Foi o que aconteceu com o Vasco, cara. O Vasco estava jogando mal, ainda bem que teve a expulsão do jogador do América Mineiro, então ali o Vasco conseguiu se encontrar dentro da partida. Mas se tivesse 11 contra 11, cara, eu duvido talvez que o Vasco tenha conseguido essa vitória, cara. Eu duvido, sabe? Então o Ramon Dias, ele está certíssimo, cara. O Vasco tem que jogar bem, o Vasco tem que jogar com qualidade. Igual jogou contra o Fluminense, igual jogou contra o Coritiba. Porque, vão existir partidas que a gente vai jogar bem e vamos perder, faz parte, é do futebol. Mas se a gente jogar bem, na maioria das vezes a gente vai vencer, cara. Se a gente jogar bem, a gente vai ter mais vitória do que derrota. E isso é certeza, cara. Entendeu? Então eu acho que o Ramon Dias, ele mandou muito bem nessa dura que ele deu pros jogadores. Os jogadores, cara, jogarem com tranquilidade.
Eu coloco mais uma vez o que eu falei no vídeo de ontem, talvez os jogadores tenham se sentido pressionados ali, porque era um jogo que era uma final, venceu, saiu do Z4. Z4 esse que incomodou o Vasco, cara, desde a 7ª rodada. O Vasco estava na zona de rebaixamento desde a 7ª rodada. Então esse jogo envolveu muita carga emocional. Então eu espero que contra o Santos, estamos numa zona complicada, mas o Santos ainda tá pior. Então o Vasco tem que jogar um pouco tranquilo, cara. E uma coisa eu tenho certeza, o Vasco vai ter chances para fazer gol no Santos. Agora a gente tem que cravar. A defesa do Santos é pior do que a defesa do América Mineiro, cara. Isso com certeza. Eu tenho certeza. Mas isso aí eu vou falar em outro vídeo com vocês, que aí a gente fala sobre esquema tático, isso, aquilo. Mas vai ser um jogo difícil. Vai ser um jogo difícil e que a paz reine. Então, rapaziada, é mais ou menos isso que eu trago pra vocês. Caso você não seja inscrito no canal, minha frase padrão, Vascaíno ajuda Vascaíno. Você já ajudou um Vascaíno hoje? Não? Então esse é o momento, conto com a sua inscrição, conto com o seu like, conto com o seu comentário. Se inscreva aí no canal, deixa o like, comente aí embaixo. Canal Complexo Vascaíno na área, trazendo vídeo pra vocês todos os dias, igual eu faço há 6 meses. Então, rapaziada, valeu, tamo junto e é nóis. Valeu!